resta dúvida que é fundamental a integração latino-americana. Mas eu fico pensando, ela não está ficando cada dia mais complexa, mais difícil? Olha, Argentina nas mãos da extrema-direita, Paraguai, idem, o Peru teve um golpe lá e o golpe segue, né? E agora o Equador segue também, aliás, para muitos observadores, o Equador já é uma ditadura, né? Vai continuar sendo, não é? E, enfim, para a gente ficar nesses casos, né? Não está o Brasil assim ficando meio cercado aí? Não, eu acho que o Brasil tem representatividade, o Brasil tem cacife, o Brasil tem poder, o Brasil tem economia, o Brasil tem relações que dá para ele fazer uma concertação, principalmente com o México, com a Colômbia, com o Uruguai, com a Bolívia, fazer parcerias como fizemos no Chile, e algumas parcerias que tiveram vitórias, como foi a disputa da direção da OEA, e agora essa nota assinada por 30 dos 33 países que integram a CELAC. Eu acho que nós temos que insistir. A integração latino-americana é fundamental, estrategicamente importante para o Brasil defender os nossos interesses e os interesses da América Latina. Os interesses do Brasil e da América Latina são interesses convergentes, complementares. E eu acho que nós podemos apostar nesse caminho. E apostar na geopolítica, no sentido de que a unidade não é ideológica nem política, é uma unidade de interesses geopolíticos, no sentido comercial, no sentido da segurança, no sentido industrial, no sentido de enfrentar os problemas relacionados com a nossa fronteira seca. Então, acho que são temas que nós devemos trabalhar. E não tem como a gente enfrentar a grande questão do momento, que é a crise climática, se a gente não fizer essas parcerias. E a COP30 em Belém vai ser um momento importante, tá certo? Essa reunião com a China vai ser também muito importante. Portanto, eu acho que o Lula está dando uma sinalização de novas escolhas diplomáticas. E, no meu modo de entender, isso é positivo. Agora, tem que ir à frente, tem que ir em frente. Vai surgir a oposição interna, vai surgir a pressão da grande mídia comercial, corporativa, familiar, vai surgir setores da burguesia brasileira que tem uma postura subalterna aos Estados Unidos, que vão criar dificuldades para essas iniciativas do governo Lula. Agora, para a gente caminhar para o final, essa questão específica dos Estados Unidos com a China, né? Essa tarifa absurda, o super tarifaço, né, do governo Trump em relação à China. O senhor acredita que isso possa caminhar por uma guerra quente, né? Porque, por enquanto, estamos, entre aspas, numa guerra de tarifas, uma guerra fria ainda, né? Mas o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial foi alguma coisa, né, parecida, né? Uma extrema-direita, uma pressão, e, de repente, a coisa vira uma guerra quente. Deixa eu ver alguma semelhança, tem preocupação nesse sentido? Olha, Angela, a China está ganhando a batalha contra o tarifaço. Os Estados Unidos é que estão com dificuldade. Exatamente. Eu acho que o imperialismo, na medida em que ele passa por uma decadência financeira, uma decadência geopolítica, uma decadência social, uma decadência, inclusive, interna, nós temos que considerar que ele tem poder militar, tem domínio em várias partes do mundo, tem poder financeiro, e o império não cai de morte morrida, tem que ser de morte matada. Portanto, todo imperialismo causa muito estrago. Veja o que aconteceu com o imperialismo francês, o imperialismo britânico, o imperialismo belga, né? A gente sabe como é que se verificou na história da humanidade. Portanto, eu acho que nós corremos risco de conflitos mais violentos, mais abrangentes. Eu acho que a gente corre risco. No meu modo de entender, a luta pela paz, a luta pela autodeterminação, a denúncia do imperialismo, as parcerias geopolíticas têm que ir no sentido de enfrentar o risco de guerra. Assim como a gente tem que enfrentar a questão da guerra, defender a paz, a questão da crise ambiental, a questão social, que é muito grave, a questão da migração,
A questão, por exemplo, da defesa do povo palestino é fundamental, a autodeterminação do povo palestino. Nós não devemos aceitar que o imperialismo pratique o que quer praticar em relação ao povo palestino. Aquilo ali pode se transformar num dos maiores genocídios da humanidade, praticado pelo imperialismo americano e pela direita e pelo governo de Netanyahu. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo, Ângela, num mundo quente. No mundo quente, nós temos que estar preparados para fazer nossas alianças, nossas escolhas, para evitar o pior. Há risco, sim, porque o mundo atravessa desafios enormes nesse momento. O Pedro está com vários superchats para perguntas para o senhor também. Vários é uma palavra forte. Está faltando muito superchat. A gente fechou os membros aqui. Agradecer a turma maravilhosa aqui. Mas vamos, gente, vamos contribuir, que é muito importante. Genuíno está falando que a gente vive no mundo quente. Eu ia falar literalmente, né, Genuíno? A gente está queimando. Literalmente quente. Aliás, no mundo quente, Pedro, nós temos que trabalhar também com essa temperatura para poder acertar bem a defesa de princípios fundamentais para o futuro da humanidade. Sim, sim. Mas perguntas você tem, não tem? Eu vi aqui algumas perguntas. Temos. Não, deixa eu pegar aqui, ó. Tem perguntas, comentários. A Maria Teresa Seco está aqui com a gente. Agradecer o Felipe Martins. Agradecer a Ângela CR, brilhantes as análises do queridíssimo Genuíno. A Zelina Silvano, que é nossa membra, diz aqui: a Globo não fez autocrítica, foi protocolar dizendo que Lula não devia nada à justiça e evitou um processo. Você acredita nisso, Genuíno? Não fez autocrítica, como não fez autocrítica do apoio ao golpe de 64, como um apoio que deu à ditadura militar no período mais terrível, que foi o período Médici. Não fez, porque a Globo se coloca com um superpoder. A Globo é um monopólio, pessoal. A Globo ela quer ditar como o Brasil deve ser governado. O Brizola dizia que esses comentaristas da Globo são os eunucos do capitalismo, quer dizer, são reprodutores da concepção, da ideologia, dos interesses. Portanto, não fez e não vai fazer. É a arrogância, a petulância, né? O preconceito em relação à esquerda, o preconceito em relação ao Lula, o preconceito em relação aos movimentos populares, a maneira como trata o PT, é uma maneira, inclusive, às vezes eles fazem o jornalismo de guerra, o jornalismo de combate, é só a gente ver como eles dão certas pesquisas. Por exemplo, aquela pesquisa feita com formadores de opinião do sistema financeiro, que eles deram como pesquisa, aquilo ali é tipo de jornalismo partidário, jornalismo de guerra. Eu aprendi, viu, Pedro, na minha vida política, que não há pesquisa idônea nem há mídia neutra. Não há. Nem pesquisa idônea, nem mídia neutra. Não há. Então, eu acho que isso aí é a lição que a gente tem que aprender para o avanço da democracia no Brasil. E se a gente não enfrenta essa questão, assim como tem a questão da tutela militar, a questão do sistema eleitoral e partidário, nós vamos sempre correr risco de crises políticas, porque a população se desacredita com a democracia não produz melhoria da qualidade de vida, e as pessoas, no desespero, vão ter massa de manobra ou para os fascistas, ou para a religião da prosperidade, ou para as aventuras de serem controladas pelas milícias e pelos poderes paralelos que estão se espalhando pelo Brasil. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês. Muito bom aqui o Genuíno falando a respeito da terrível Rede Globo. Valdelice Silva, obrigado pela ajuda. Ana Silvia Mendonça está aqui presente com a gente. Thelma Barros também conosco. Maria Campos fechou aqui as nossas membresias. Regina Montanari. Lembrando, gente, nós somos uma mídia conectada diretamente com você que está nos assistindo. Não tem patrocínio aqui de banco, nem de indústria. A gente é dependente desse povo que nos assiste aqui. O Fernando Monteiro mandou: quando eu falei antes de acelerar a indústria brasileira, os benefícios é na paz social. Esse tarifaço do Trump é uma oportunidade de industrializar o Brasil agora, né, Genuíno? Mais um. Claro, eu acho que é uma oportunidade que o Brasil devia, a exemplo do que o Vargas fez na
nos preparativos e no período da Segunda Guerra Mundial, eu acho que o Brasil devia examinar essa experiência e tomar algumas decisões para fortalecer a reindustrialização do país em novos termos, em novos parâmetros, em novas formulações. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês, pegar aqui também o nosso querida Maria Tereza Lacerda, Maria Campos está aqui com a gente, agradecer também a Lia Lopes que mandou Ângela Maravilhosa e Glauber Fica. Mirtes Iris mandou pra gente, pra cima Glauber Braga, estamos juntos diretamente de Rio Branco, no Acre. Felipe Torrenzini, a imprensa corporativa sempre será golpista. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês, obrigado pela presença de todo mundo. Zelina Silvano, os Estados Unidos vêm com gás para cima do Lula, não só o Trump, por isso estão ressuscitando a Lava Jato e o Temer. Observe o papel dele nas negociações. Você acha que estão revivendo o Temer, ou Genuíno? Eu acho que é uma carta fora do baralho, é uma carta fora do jogo. Eu acho que o estrago que ele fez ao país foi muito grande. No meu modo de entender, eles vão resgatando certas personalidades, mas para legitimar o objetivo deles, que é produzir uma alternativa que seja em oposição ao Lula, em oposição à esquerda. Aí eles produzem liderança, resgatam a história, vão dando espaço. Eu acho que é muito mais isso do que apostar num cara desse como o Temer como alternativa para valer. Eles usam dessa liderança, desses nomes, para fortalecer o objetivo deles, que é de normalizar a construção de uma alternativa. Eles, como o Bolsonaro não vai ser candidato, é carta fora do baralho, eles vão tentar buscar um nome que seja uma espécie de consenso da extrema e da velha direita. Por isso que eles fazem esse jogo, ora com Temer, ora com Caiado, ora com Ratinho e ora com a principal ameaça fascista, que é Tarcísio, que executa em São Paulo uma política de segurança fascista. E veja o que aconteceu com a PM de São Paulo, na cidade de Rio Preto, um ritual nazista praticado por membros da PM de Ribeirão Preto. Agora, a mídia tentou ressuscitar, tirar das catacumbas, né, o Temer, inclusive para ele dar lição, né, para o ministro Alexandre de Moraes, né? Não, ele dizia, foi uma indicação minha, e o ministro tem muito bom senso, ele vai saber como agir, com moderação. Isso é uma tentativa do Temer de puxar as orelhas do indicado dele? Mas isso não adianta. É a mesma coisa que eles tentam fazer com o Fux. O Fux estabeleceu uma boia para melhorar a situação dos golpistas, que estão no núcleo principal na forte denúncia apresentada pela PGR e aceita pelo Alexandre de Moraes. Eu acho que são tentativas tão medíocres, tão sem sentido, que, no meu modo de entender, se a gente se articula melhor, se a gente afirma nosso caminho, se a gente dialoga mais com a sociedade, eu acho que o país está se mexendo de maneira mais ativa. Por exemplo, quem podia imaginar a repercussão do filme Ainda Estou Aqui? Quem podia imaginar que a gente ia fazer um ato muito simbólico, significativo, no dia 30 aqui em São Paulo, que tinha no mínimo 10 mil pessoas? Quem podia imaginar que um deputado toma uma decisão corajosa e tem que forçar um tipo de negociação? Portanto, eu acho que tem movimentos, tem saído. Nós não podemos aceitar se acomodar, nós não podemos aceitar os limites da ordem neoliberal, da ordem imperialista. Isso, para mim, é fundamental como perspectiva política. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês. Vamos lá, queridos. José Cruz, Genuíno, o senhor vai ser candidato? Seja, por favor. Não, eu não vou ser candidato, viu? Eu estou trabalhando muito no PT, eu estou trabalhando na formação, na elaboração política, na troca de experiência. Eu estou visitando alguns estados, estou lançando alguns livros, um sobre a minha experiência na Constituinte, com a companheira do PSOL, a Andréa Caldas, o outro é sobre a minha
o relato da minha vida, eu estou trabalhando muito com essa experiência política e está sendo muito importante ajudar as novas gerações a participar da política, a reformar o PT, a uma aliança do PT com os demais partidos de esquerda. Eu estou empenhado nisso.